Graça e paz para todos. Amados irmãos, eu quero comentar a respeito de um vídeo que eu vi na internet, hoje, quando eu liguei o Facebook, que foi postado pelo irmão Simão e o pastor Antônio Evangelista. Postou esse vídeo, eu vou ver se dá para vocês verem esse visto. É só vocês procurar na internet. É só um pedacinho para vocês verem e tentar procurar na internet. Quando uma moça, ela foi questionar a respeito com um muçulmano, um líder muçulmano, que é esse senhor aqui. Eu não sei o nome dele. Parece que eles estavam numa grande palestra. Lá, e ela se levantou e fez uma pergunta para ele, a seguinte pergunta: que ela, sendo uma boa cristã, fazendo as coisas tudo direitinho, servindo a Jesus direito, é mais ou menos isso, se ela não herdaria o paraíso, e visto que se ela se tornasse muçulmana, ela herdaria o paraíso. E aí na internet está escrito assim que ele calou uma moça, ele calou essa moça, e lá houve algumas perguntas que depois vocês vão ver lá no vídeo lá, a respeito do cristianismo, que é a dificuldade que os muçulmanos têm em acreditar que Jesus é Deus. Aí ele responde vários versículos bíblicos, quando Jesus disse que veio para fazer a obra do Pai dele. É bem verdade tudo isso. Eu não posso prolongar nesse vídeo que eu vou fazer aqui, porque se calhar algumas pessoas vão ficar até com preguiça de ver o vídeo. Mas ele faz uma pergunta para ela, o seguinte: que os muçulmanos acreditam sim em Jesus, eles acreditam sim que Jesus é um profeta, que Jesus foi um grande profeta, que Jesus ele teve a permissão de realizar vários milagres por Deus, pelo seu Pai. E eu quero ler aqui. E ele vai e pergunta para ela. Ela pergunta se ela sendo boa cristã, ela não herdaria o céu, o paraíso. E se ela teria que se converter ao islamismo para entrar no paraíso. Aí ele disse a ela que se ela fosse uma boa cristã, ela herdaria o paraíso. Se ela seguisse verdadeiramente o que Jesus ensinou, ela herdaria o paraíso. Aí ele naquela empolgação da conversa dele, ele vai e faz uma pergunta para ela que poucos cristãos conseguem responder, os muçulmanos aqui na Europa, onde eu vivo. Ela perguntou o seguinte: se Jesus é Deus. E ela disse o seguinte, que ela não queria responder porque ela tinha confusão nisso. Ela não sabia responder porque havia uma confusão e ela não sabia responder se Jesus realmente é Deus ou se ele não era Deus ou simplesmente um profeta. Assim como os muçulmanos acreditam que Jesus era simplesmente um profeta, os testemunhos de Jeová também acreditam que Jesus era simplesmente filho de Deus. Até aí tudo bem, eu também acredito que Jesus é um profeta e que Jesus é filho de Deus. Mas eu, como cristão protestante, ela disse que é cristã católica, não estou falando da religião católica, eu sou protestante, e ela não soube responder isso. E eu acredito, como protestante, eu acredito que Jesus é Deus. E aí ele citou alguns versículos na Bíblia. Ele citou, depois vocês podem procurar lá, ele citou, desculpe pela demora, ele citou João 10, 29, ele citou Mateus 12, 28, ele citou Lucas 11, 20,
ele dizendo que essas citações aqui, tudo fala que Jesus veio fazer a vontade do Pai. E realmente Jesus dizia que ele veio fazer a vontade do Pai. Do Pai. Ele fez a vontade do Pai. E aí agora vem a minha questão a respeito disso. Não só para ele, como os testemunhos de Jeová, quando afirma que Jesus ele não era Deus. Ele era simplesmente filho. O testemunho de Jeová afirma que Jesus era simplesmente filho. E os muçulmanos dizem que ele sim era o Messias. Ele mesmo afirma que ele nasceu de uma forma milagrosa. E que ele morreu mesmo, mas ele diz para os mortos, não. A minha Bíblia diz que ele morreu para mim, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então ele diz várias coisas lá a respeito disso. E eu vim afirmar para esse senhor, e eu queria que esse vídeo chegasse até eles ou até todos os muçulmanos para eles entenderem isso. E ele pergunta o seguinte, ele faz uma afirmação que se ela provasse na Bíblia Sagrada, entre outras coisas, meus amados, entre outras coisas, eu quero ser muito rápido nesse vídeo, porque senão, se eu fosse entrar em todos os detalhes aqui, eu ia passar mais de meia hora tentando explicar na Bíblia realmente sobre este assunto. Mas ele disse a ela o seguinte, que se ela afirmasse ou encontrasse na Bíblia que Jesus é Deus, entenda, que Jesus tinha afirmado para adorá-lo, que Jesus tinha afirmado que era Deus, ele passaria a ser cristão. E no fim da palestra dele, do que ele estava dizendo, ele disse o seguinte, que eles, os muçulmanos, seguem mais os ensinamentos de Jesus do que os próprios cristãos. Ele diz lá que os cristãos bebem, que os cristãos comem carne de porco. Em Deuteronômio está dizendo para não comer. Ele diz também que os cristãos bebem álcool. Ele também está dizendo que Romanos e Efésios está dizendo para nós não bebermos álcool, né? Eu, particularmente, os cristãos protestantes não bebem álcool, mas nós comemos porco, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Eu poderia entrar em vários versículos dizendo a respeito disso, mas o que eu quero focalizar aqui é a respeito que ele calou essa moça quando ele disse se Jesus era Deus, e ela não conseguiu responder. E eu te respondo, meu amado, ela não pôde te responder, porque ela não tem conhecimento bíblico. Desculpe a moça, mas ela não tem conhecimento bíblico. Eu quero fazer uma pergunta para qualquer muçulmano no mundo, ou para qualquer pessoa que acredita que Jesus era simplesmente filho, como os testemunhos de Jeová, acredita que Jesus era filho, os muçulmanos acreditam que Jesus era um grande profeta. Eu quero fazer uma pergunta. Quem pode perdoar pecado? Qual a pessoa no mundo que pode perdoar pecado? E eu mesmo vou responder. Profeta pode perdoar pecado de alguém? Não. Um filho pode perdoar pecado de alguém? Também não. Como um dos maiores profetas perdoa pecado de alguém? Eu nunca vi João nem o apóstolo Paulo perdoando pecado de ninguém, sendo eles ainda profetas. Eles não acreditam que eles eram profetas. Depois de Jesus veio Maomé e acabou. Mas nós não acreditamos que eles também foram profetas. Isaías, eu nunca vi Isaías perdoando pecado de ninguém. Então, eu queria ler uma passagem com eles, que está escrita em Mateus capítulo 9. Depois eu vou responder se Jesus disse se era Deus ou não. Em Mateus capítulo 9, versículo 2 diz assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem de bom ânimo, filho. Estão perdoados os seus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. E Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Só até aí que eu quero ler.
Eu quero ler que o paralítico, eles levaram um paralítico até Jesus. Jesus olhou para esse paralítico e disse para ele: perdoado estão os seus pecados. Jesus não perguntou aos familiares dele o que ele havia feito. Jesus não perguntou para segundo, nem para terceiro. Jesus não quis saber da história desse homem com quem ele tinha pecado, ou o que ele tinha feito com outras pessoas. Jesus não quis saber nada disso. Simplesmente Jesus perdoou todos os seus pecados. Jesus, este profeta que ele diz, perdoou todos os pecados daquele homem. E ele não fez isso só uma vez. E como também, se os muçulmanos estivessem nesse dia, eles iam também ver isso aqui e achar que Jesus tinha blasfemado. Que Jesus estava colocando na posição de Deus, porque somente Deus pode perdoar pecado. E Jesus perdoou pecado. Olha, eu tenho algo para te dizer para você. Agora a respeito do que Jesus disse, se ele era Deus ou não. Em João, os mesmos livros que ele procurou para ler, em João capítulo de número 14, Filipe chega perto de Jesus e fala assim com Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e basta. Aí Jesus disse a Filipe: há tanto tempo estás convosco e não me tendes conhecido? Isso é João 14, versículo 9. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Uma pergunta Jesus estava falando. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crê que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crê ao menos por causa das mesmas obras que o Pai fez. Eu poderia citar outros versículos, sendo ele como Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Em Colossenses capítulo 2, eu acho que é Colossenses, eu tenho que encontrar rápido para esse vídeo não ficar muito extenso, que às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir a palavra de Deus, preferem ouvir outras coisas. Colossenses